Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Sérgio Monteiro, as senhoras e senhores deputados, e dizer aqui duas considerações que parecem importantes. O próprio Partido Socialista, ainda há pouco, e o Sr. Deputado Pedro Coimbra fez essa introdução, a meu ver, completamente desadequada e, portanto, obriga-me a fazer aqui uma reposição do que efetivamente se passava na altura. E nós não nos podemos esquecer, precisamente nesta altura e durante este mandato, foi um mandato de recuperação de uma bancarrota de Portugal, de uma bancarrota que levou o país à falência e de uma bancarrota com a responsabilidade direta do Partido Socialista. E, portanto, urge fazer aqui um reparo no sentido de dizer, e o próprio Dr. Sérgio Monteiro sabe isso porque viveu na altura, porque foram efetivamente tempos difíceis, foram tempos exigentes e foram tempos que merecem todo o nosso respeito e consideração por quem representou e teve funções públicas nessa altura. E, portanto, feito esta introdução, há dois ou três pontos que eu gostaria de perguntar e gostaria também de repor, de certa forma, a verdade. Até porque já foi dito aqui várias vezes e foi repetido outra vez pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra, houve um conjunto de premissas e de situações reportadas ainda na nossa primeira audição que foram todas, uma por uma, desmentidas e factualmente desmentidas relativamente a questões de favorecimento ou, de fato, feito à medida da doutora Cristina Dias. Parece-me que hoje já não há qualquer dúvida que não existe nada que foi feito propositadamente ou por categoria profissional, ou pela idade, ou pela antiguidade, ou idade na empresa. Porque sobre este assunto também, já numa reunião anterior, falámos e verificámos, aí sim, situações estranhas, de um conjunto variado de pessoas que rescindiram da mesma forma com a própria empresa, com idades de 65 e de 67 anos. E, portanto, estamos esclarecidos em relação ao que é ou não é um pé de meia. Não é um pé de meia uma pessoa de elevado prestígio e de uma função importante na empresa prescindir de 18 anos de carreira que ainda faltava para poder atingir a reforma, ao contrário de outros que saíram com 65 anos com uma indemnização superior aos próprios 79 mil euros que recebeu. Não vale a pena continuarmos a dizer 80, para sermos precisos, foram 79 mil euros, e, efetivamente, saíram com 65 anos de idade. E isso, sim, constitui um pé de meia que é importante aqui realçar, mas o Partido Socialista continua sem conseguir perceber os números, porque foram 430 pessoas que saíram. Não foi nem uma, nem duas, nem três, nem quatro. Porque a notícia que, entretanto, já apareceu é porque a doutora Cristina Dias era a quarta mais nova dos licenciados e, se calhar, como foi dito ainda anterior, dos que têm 1,70 m e dos que calçam 41. Pronto. Mas, efetivamente, chegando aqui à ponto que me quer importante repor a verdade, porque o Sr. Deputado Pedro Coimbra não quis, efetivamente, ler a parte da ata que diz, e que é importante que fique aqui escrita em ata, que diz: a doutora Cristina Maria dos Santos Pinto Dias invocou impedimento e incompatibilidade na apreciação do presente ponto da agenda, atenta a esta matéria, tendo-se escusado na tomada de decisão do mesmo, assim emitindo declaração que aqui fica registada. Não é sério o Sr. Deputado referir-se à ata sem referir esta passagem, porque o Sr. Deputado disse, não é verdade, disse aqui duas vezes que participou na reunião e está aqui provado que o que o Sr. Deputado disse é mentira. Avançando com os pontos, há dois pontos mais importantes ainda, porque vamos ao histórico. Vamos então, Sr. Presidente, ao próprio histórico, porque o Sr. Dr. Sérgio Monteiro já nos ajudou muito aqui, ao fazer esta timeline, para nós percebermos efetivamente todas as datas e percebermos que foi cumprido escrupulosamente todas as questões legais. Mas há uma parte ainda mais importante, é que, como disse bem, um ponto importantíssimo para se poder prosseguir com a nomeação da doutora Cristina seria o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, a própria comissão onde nós estamos hoje. E esta comissão, emitindo o seu parecer, disse o seguinte: o relatório da audição da doutora Cristina Dias, indigitada para vogal do Conselho de Administração, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade que não se verificou em outros membros nomeados para a mesma função e para a mesma autoridade. Mas vamos então avançar para percebermos o que é que disse o Partido Socialista na altura, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, aliás, por quem eu tenho uma grande estima, disse: queria afirmar que o PS tinha procurado ter uma participação assertiva nas audições e queria referir que o PS tinha feito uma apreciação global muito positiva em relação às personalidades indigitadas para o exercício dos vários cargos na AMT, que considerou terem experiência na área e em áreas complementares, pelo que acreditava que tinham a possibilidade de formar uma boa equipa para o exercício das suas funções. E eu não posso estar mais de acordo com o que disse o Partido Socialista na altura, como atestam, aliás, os vários pareceres da CRESAP que foram, entretanto, emitidos para a doutora Cristina Dias. Dito isto, e com o acordo, precisamente, das declarações do Partido Socialista, há três perguntas que eu gostava de fazer aqui ao Dr. Sérgio Monteiro. Primeiro, como já foi aqui referido, no setor que tutelava,
O Dr. Sérgio Monteiro acabou de referir que tiveram que existir mais de 3.000 rescisões e mais de 3.000 situações de pessoas que saíram das funções que ocupavam. Portanto, isto não foi um caso de uma pessoa de 430 na CP. Foram variadíssimas empresas tuteladas que tiveram que reduzir o seu pessoal por causa da bancarrota do Partido Socialista. E, portanto, a minha pergunta é, efetivamente, se o Dr. Sérgio Monteiro recebeu algum e-mail, recebeu algum SMS ou recebeu alguma comunicação por WhatsApp que lhe referisse o que é que foi efetivamente algum valor de rescisão que possa ter acontecido ou para a doutora Cristina Dias ou para qualquer outro funcionário de qualquer outra empresa que o senhor doutor na altura tutelava. Portanto, recebeu alguma comunicação ou não relativamente a esta questão? E depois a outra pergunta, que é importante, nós aqui também referimos, porque foi dito várias vezes aqui nestas reuniões, é que a doutora Cristina Dias saiu de uma função que ocupava para ir ganhar muito mais noutras funções. Isto também não é verdade. E a pergunta que eu faço ao doutor Sérgio Monteiro é, quando saiu das funções que ocupava, ou melhor, quando foi nomeada a doutora Cristina Dias, sabia qual era o vencimento que ia ter? O vencimento que estava estipulado na altura foi deliberado em que data? Quando é que efetivamente se soube e se veio ou não também à Assembleia da República qual era o valor do montante pago por vencimento à Autoridade dos Transportes? Porque é mentira que se diga que a doutora Cristina Dias saiu para uma função que sabia quanto é que ia ter remuneração, porque tal só se veio verificar mais tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente.